Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vamos falar aqui sobre oferta. Antes de tudo, quero ler dois textos. Um aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Como diz Salomão, lá no livro de Eclesiastes, não há nada de novo na face da terra, né? Infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, a história se repete. Isaías capítulo 29, versículo 13 e o 14. Diz assim: a partir do versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência, o seu culto, o seu serviço sagrado para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina, ou coisas que são aprendidas com a prática diária, chamada lá em Mateus capítulo 5 e capítulo 15 de costumes, regras, tradições. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilhas, e sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Essa palavra aqui, gente, esse povo se achega junto a mim, ou se aproxima de mim, dependendo da versão. A versão que eu estou usando aqui é a versão de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Essa palavra, achegar ou aproximar, eu e você não compreende, na verdade, o sentido das coisas, o jogo de palavras que existe, porque a Bíblia foi escrita no hebraico. O Antigo Testamento foi escrita em hebraico. E algumas passagens em aramaico, que é o mesmo alfabeto, né? Especialmente lá em Esther, Daniel, em Crônicas, se eu não me engano, em Esdra e Neemias. Agora eu não estou lembrado não. Essa palavra aproximar, e depois ele diz, porque esse povo, o seu culto para comigo, esse povo se aproxima de mim com palavras e me glorifica de boca, mas o seu coração está longe de mim. Se aproximar, o que significa isso? A palavra aqui usada no dicionário Vini, que eu não vou ler muito sobre isso aqui, depois você lê na página 200 e 200 e 200 e é 200? Não, é a palavra, a página 199, o verbo oferecer. A palavra oferecer no hebraico, que é karav, é o verbo karav, que quer dizer oferecer, chegar próximo, aproximar. Ela tem várias formas diferentes de tradução, de acordo com o contexto no texto, para que não tire a ideia real do texto. A palavra aproximar é usada até para se ter relacionamento sexual. Aqui o verbo karav, na página 199 do dicionário Vini, na palavra oferecer, diz assim: esta palavra aparece em quase todos os ramos do idioma semítico, desde os tempos mais remotos e em todos os períodos. O hebraico também atesta o verbo em todos os períodos e por cerca de 295 vezes. Aparece também 9 vezes no aramaico bíblico. Em geral, karav, apesar do dicionário Vini estar aqui como karabi, com B, não, é um BH, que é não aspirado, que quer dizer, tem um som de V. Som de V, V, né?
Então é carav. Em geral, carav significa aproximar ou chegar perto de alguém ou de algo. Carav quer dizer aproximar ou chegar perto de alguém ou de algo, a parte de qualquer sentido de intimidade. Em Gênesis capítulo 12:1, foi sua primeira ocorrência bíblica. A palavra é usada para aludir à proximidade de espaço e estar especialmente perto de algo. Tá lá, vamos ver? E aconteceu que chegando ele, aproximando ele, chegando junto ele, a entrada no Egito, para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher. Entendeu? A palavra representa estar perto de algo ou de alguém que o sujeito vê. Êxodo capítulo 32, 19. Ou então fala, em Números 9:6, ou até tocar. Êxodo capítulo 36, 2. O objeto ou a pessoa em questão. Eu não queria falar sobre esse verbo porque é para você pegar e ler. Eu não gosto muito de dar as coisas mastigadas. Tem que instigar, você tem que pesquisar. Você tem que ter conhecimento próprio, aprender a voar com suas próprias asas e a andar com suas próprias pernas. É por isso que existe muito engano, que as pessoas têm preguiça de estudar. Ou preguiça ou não tem interesse, porque para eles é normal não estudar. Porque fulano, o pastor, o padre, o presbítero, o reverendo, tem que estar tudo pronto a eles. Introdução do vídeo, né? Que introdução longa. Para você entender por que ele disse aproximar-se de mim, mas o coração com lábios e o coração está longe. Em vão me prestam culto, ó, aproximar, entendeu? Aproximar, prestar culto. A gente não sabe nenhuma coisa nem outro significado. Se trabalhássemos sempre com tradução, compreenderíamos de fato a profundidade dos textos bíblicos. Principalmente a ideia do termo. A ideia naquele tempo em que o texto foi escrito. Então, este verbo também é usado para referir a proximidade temporal no sentido de algo estar a ponto de acontecer. O termo carav é empregado para aludir à eminência de ocasiões alegres, como as festas religiosas. Deuteronômio capítulo 15, verso 9 diz assim: guarda-te de que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo-se, vai aproximando o 7º ano, vai chegando junto, vai chegando o 7º ano, falando que acerca da lei do perdão das dívidas, que de 7 em 7 anos as pessoas tinham que perdoar as dívidas lá em Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. A palavra também é usada para descrever a eminência de eventos pressentidos. Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, né? Ou seja, meu pai vai morrer. Então aqui, chegar-se-ão, vai se aproximar, vai chegar junto, vai estar aqui. Entendeu? A palavra carav também é utilizada em vários sentidos técnicos. Em todas essas ocasiões envolvendo pessoal, em todas essas ocasiões, envolvimento pessoal está sugerido. A ideia não é simplesmente estar perto de algo ou de alguém, mas estar ativa e pessoalmente envolvida com ele. Vou repetir. Em todas estas ocasiões, a palavra carav é utilizada em vários sentidos técnicos. Em todas essas ocasiões, envolvimento pessoal está sugerido. A ideia não é simplesmente estar perto de algo ou de alguém, mas estar ativa e pessoalmente envolvida. Não é meramente aproximar, tem que ter um certo envolvimento. O propósito é esse. Só que o propósito de lá em Isaías é o interesse particular. É só analisar se aparecer errado ou estou errado. Leia também Jeremias do capítulo 7 até o capítulo 11, ou do capítulo 3 até o capítulo 11. Você vai ver o que está acontecendo, o panorama lá do que acontecia em Israel antes do cativeiro.
Em contextos militares, a palavra significa conflito armado, como lá em Deuteronômio capítulo 2, 37. O Senhor elogiou Israel porque a terra dos filhos de Amon não chegastes. Contudo, em Deuteronômio 2,19, ele permitiu chegar perto daquela terra, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, não tenha contato físico com eles, se aproxime, mas não tenha contato. Até defronte, né? Não molestes, e com eles não contendas. A mais recente passagem, Deuteronômio 2,37, usa a palavra tecnicamente para aludir a cerrar em batalha. O que é cerrar, gente? Cerrar é trancar, fechar, envolver, prender dentro. Cerrar em batalha. Israel não se aproximou da terra de Amon. Eles não cerraram em batalha contra eles. Em algumas passagens, esse sentido marcial não é imediatamente óbvio para o leitor casual. Entendeu? Em algumas passagens, este sentido marcial não é imediatamente óbvio. Você não consegue captar se você não tiver um olhar crítico, analítico. E geralmente quando você faz tradução, você é compulsoriamente obrigado a fazer isso, porque você vai ver o significado do termo. Você vai ver o uso dele em algumas passagens, como eu estou fazendo aqui agora. Então você vai ter uma ideia mais ampla, mais profunda do termo. Em algumas passagens, o sentido marcial não é imediatamente óbvio para o leitor casual, mas está todavia presente quando os malvados investiram contra mim, vieram contra mim, e geralmente quem vem contra tem que estar cara a cara para enfrentar, tem que ter contato físico para enfrentar. Né? Investiram contra mim para comerem as minhas carnes. O Salmo 27,3 diz assim ainda: ainda que um exército me cercasse, substância que este uso do verbo é cerrar em batalha. O termo caravi é usado tecnicamente para se referir a relações sexuais, assim como a palavra conhecer. Em Gênesis 24, antes de Abimeleque declarar sua inocência com respeito a Sara, lemos que ele ainda não se tinha chegado a ela, não se tinha aproximado dela, não se tinha chegado junto dela. Então tem outros termos aqui, o significado da palavra caravi, de onde vem o verbo, a não ser se tiver erro aqui no dicionário Vini, que eu não olhei no verbo hebraico. Aqui mais abaixo tem a palavra korban. Korban e o substantivo korban, mas também tem o substantivo karov, que é da palavra caravi. Karov quer dizer o quê? Próximo, junto. Então por que eu estou falando isso? Porque quando você lê um texto como ali agora, um mero versículo, um simples versículo, na verdade 2 simples versículos em Isaías, você lê o texto e você não tem ideia dos termos usados aqui. Cada palavra, gente, tem um significado, uma preposição, um artigo, uma vírgula. Tem uma grande importância em um texto. O que é que algumas traduções, como a tradução do Novo Mundo, como algumas versões, que eu ainda não examinei, mas possivelmente algumas versões do Adventismo do sétimo dia, quando pega lá aquela passagem que diz assim, Jesus diz ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles pegam lá, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então eu preciso entender o que de fato a Escritura diz. Mas para eu entender, eu preciso viajar para aquela época. Isso dá um pouquinho de trabalho, ou melhor, muito trabalho, para entender a mentalidade de quem escreveu ou de quem copiou aquele texto. Eu preciso entender as frases, as palavras, os termos. Mas para isso, para eu entender, eu preciso saber
o significado que era naquela época em que foi escrito, no contexto, o que significa de fato. Se ali é um sentido denotativo, conotativo, abstrato, concreto, entre outras coisas. Então, Jesus pega esse mesmo texto, pessoal, 700 anos, mais ou menos 700 anos depois, quando ele veio encarnar-se, se tornar carne, se fazer a si próprio carne no ventre de Maria, ele usa esse texto numa situação parecida com essa de Isaías. Bem diferente, mas tem uma certa similaridade. Olha o que ele diz aqui. Mateus capítulo 15, lendo a partir do versículo 1, se eu não me engano, até o 13 ou o 14, diz assim: Nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: Por que os teus discípulos ignoram a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra pai e mãe, e aquele que amaldicer pai e mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis. Disse Deus, vós, porém, dizeis. Disse Deus, vós, porém, dizeis. Aquele que disser ao pai e mãe, aquilo que de mim poderia receber foi consagrado a Deus, este está desobrigado a honrar pai e mãe. Literalmente, o que se podia aproveitar de mim é korban, é oferta ao Senhor. Esse não está obrigado a honrar pai e mãe. Peraí. Quem é superior? Qual é a palavra que deve prevalecer? De boca é a palavra de Deus, mas na prática, quem prevalece? É o costume da sua denominação, são os dogmas da sua denominação, o que ela diz que a Bíblia diz, ou a palavra de Deus e o que de fato a Bíblia diz? Entendeu? E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando diz: Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o culto que ensinam são mera tradição humana. Depois você lê o resto do texto aqui de Mateus 15. Então, gente, há uma confusão na cabeça do povo, porque o povo mistura a antiga aliança com nova aliança. Gente, leiam, pelo amor de Deus, tente ler umas 10 vezes no mês a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus. Não diga a carta aos Romanos, que é um pouco meio assim, pela mentalidade que nós temos hoje, que é a mentalidade dos crentes, é somente para a igreja, participar, ir para dentro de templos, participar de ouvir músicas, mensagens que botam uma pessoa contra a outra, ou que diz que a pessoa é coitadinha, ou que diz que ela vai vencer, entre outras coisas, ou indiretas, é fazer campanha, dar dízimo e oferta, entre outras coisas. Só isso que as pessoas vão fazer hoje na igreja. Ninguém vai lá para ser instruído de fato na palavra, aprender o que a palavra ensina, especialmente o Novo Testamento, e nem vai ser treinado para servir ao reino e às pessoas. Ninguém é treinado como deve se visitar um hospital, como é que se deve fazer evangelismo em hospital, em presídio, como se fazer evangelismo pessoal, como falar de Jesus e do reino quando estiver assim com alguns amigos na faculdade, na mesa de almoço no trabalho, na rua, como evangelizar nos ônibus, como resgatar as pessoas que estão lá na rua, né, levando não somente alimentos, roupas e agasalho, mas também ter a sabedoria e a direção de Deus para poder conseguir trazer essas pessoas para um centro. Que centro é esse, irmão? Ao invés de construir apenas templos, nesses templos, ter lugares para abrigar essas pessoas, porque o objetivo hoje é construir templos para arrecadar dinheiro. Não é construir templos com lugares para cuidar de crianças, órfãos, idosos.
entendeu? E nem reabilitar e ressocializar drogados e ex-presidiários. Não tem isso. Porque isso não dá dinheiro, isso gasta dinheiro. E é para isso que o dízimo servia na antiga aliança, entre aspas, para quê? Para alimentar órfãos, viúvas, os levitas que se dedicavam integralmente ao trabalho do templo, que só tinha um em todo Israel, e estrangeiro que peregrinasse. E agora eu já vou entrar nessa parte aqui. Então, se você não estuda a nova aliança, para saber que ela é uma nova aliança, quem quer praticar coisas da antiga aliança está debaixo do ministério da morte, segundo aos Coríntios, capítulo 3, 2 e 3. Ministério da morte. Quem quer pagar dízimo, guardar sábado, entre outras coisas, está debaixo de maldição. Gálatas, capítulo 3 e 4. Quem quer dar dízimo, guardar sábados e fazer essas coisas pertencer a facções e não ser agora um seguidor de Cristo, de fato, herdeiro da promessa, fazer parte de uma única família, precisa entender o que diz lá em Efésios, capítulo 1 e o capítulo 2. Assim como também em Hebreus, capítulos 1 ao capítulo 10. Nós somos, gente, herdeiros e participantes de uma nova aliança. Hebreus capítulo 7. Quando você vai pegar a história de Abraão até o nascimento de Jesus, você vai ver, Abraão deu dízimo a Melquisedeque por quê? Porque Melquisedeque era sacerdote. Tanto é que em Hebreus capítulo 7 mostra a superioridade de Cristo, porque Levi, que tomava dízimo do povo segundo a lei, ele tomava dízimo dos seus irmãos, dos israelitas, ele estava dentro do lombo de Abraão, isso fala em Hebreus 7, porque a carta foi escrita aos hebreus, não foi aos gentios. E como ele estava ainda no lombo de Abraão e deu dízimo, e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é superior, porque foi Melquisedeque que abençoou ele. Está lá no texto, gente. O maior abençoa o menor. E ele usa essa alegoria para dizer que Cristo tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem fim. Não era como o ministério arônico, que os sacerdotes morriam. E se ele se tivesse na terra, nem era considerado sacerdócio, porque nunca se tem escrito na lei que teria sacerdócio da tribo de Judá. Mas ele teve a palavra da promessa quando Deus disse: o Senhor disse e não voltará atrás. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é um sacerdócio superior a Abraão, superior a Moisés, superior à lei, e essa lei veio 430 anos depois de Deus ter dado a circuncisão a Abraão. Está lá em Gálatas, gente. Capítulo 13, é só você ler. E agora nós somos sacerdotes e Cristo é o sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. Ele morreu, o mais velho ficou como sumo sacerdote e os demais sacerdotes. Nenhum sacerdote nunca deu dízimo, gente. Os sacerdotes levitas de segunda classe que não ministravam no templo, eles recebiam dízimo, eles não davam dízimo. Ele recebia o dízimo do povo. Antes disso, aconteceu o quê? Só lembrando, Êxodo capítulo 12. A intenção de Deus era que toda a nação de Israel fosse sacerdotal. Leia lá, no capítulo 12 ou é no capítulo 19 do livro do Êxodo. A intenção de Deus era que todo o povo fosse sacerdote. Mas como Arão não aguentou a pressão do povo e fez um bezerro, o sumo sacerdote arônico falhou de tal modo a produzir um ídolo de ouro para que o povo se prostrasse. Ainda diz: eis aqui Israel, os deuses que tiraram da terra do Egito. Só que o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a saber, Jesus, ele não teve defeito. Está lá no capítulo 7. Jesus é superior aos céus, ou tão elevado que os céus. Deixa eu ver aqui.
para eu não falar errado. Hebreus capítulo 7. Eu não gosto de debater contenda de palavra, eu gosto de ir para a escritura. Não adianta, mas fulano escreveu, ciclano escreveu, tal filósofo, tal não sei o que. Não. O que é que diz a escritura? Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Hebreus capítulo 7, versículo 11. Agora eu estou no 12. Ó. Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Mudado, Hebreus 7,12, mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, na qual nenhum membro se ocupou com sacerdócio, com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que o nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, ou Melquisedeque. Meler, rei, Sedeque, justiça. Não segundo a regra da prescrição carnal. A lei é prescrição carnal. Ou então o escritor aos Hebreus está doido. Aos que gostam de guardar a lei. Mas de acordo com o poder de vida imperecível, pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim tendo abrogada a prescrição. Mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, 5, que ele não veio abrogar a lei, veio dar pleno cumprimento. Claro, meu querido, o que foi que ele disse na cruz? Está cumprido, está consumado. Você tem que pegar o contexto da coisa, o panorama do negócio. Jesus, quando falou isso, ele estava iniciando o seu ministério, não estava consumando o seu ministério. Porque se ele não cumprisse, se na vida dele não se cumprisse tudo o que foi dito pela lei e pelos profetas, porque a lei e os profetas profetizaram até João, a partir daí é anunciado o reino dos céus. Então começou a se cumprir tudo aquilo que foi profetizado. E Jesus precisava enquadrar-se aquilo, senão ele não serviria como sacrifício. É só ler, gente. Gálatas capítulo 2, o final, capítulo 3, capítulo 4 e a carta aos Romanos. Só que você precisa ler várias vezes. E conhecer o Pentateuco. Assim sendo está abrogada a prescrição anterior, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. Assim sendo, de fato a lei nada levou à perfeição, e está introduzido uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para os outros sacerdócios. Para ele, porém, houve juramento daquele que disse a seu respeito: o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Neste sentido é que Jesus tornou-se a garantia de uma aliança melhor. Por isso que é chamada nova aliança, o sangue da nova aliança. Além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, porém, visto que permanece para sempre, possui sacerdócio imutável. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por ele se aproximam de Deus, se chegam a Deus. Não é chegar-se de acordo com o dogma de qualquer denominação, mas por Cristo, visto que ele vive para sempre, para a eternidade, interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convia, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os outros sumos sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia.
primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo. Ele já fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu o sumo sacerdote sujeito à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornando perfeito para sempre. Glória seja dada a Deus. Então, sacerdote, nenhum filho de Arão, gente, nenhum filho de Arão, os outros que eram auxiliares, leia Números capítulo 13 e capítulo 4. Números capítulo 13 e capítulo 4. Se você quiser depois, leia todo o livro de Números, mas pegue aí esses capítulos 13 e 4 que você vai ver. Os demais levitas que não fossem descendentes de Arão, eles eram auxiliares e trabalhavam externamente. Tanto é que, quando desmontava a tenda, os filhos de Arão tinham que embalar cuidadosamente os utensílios internos que ficava dentro do santuário, que é a parte interna do templo, no caso do tabernáculo. O que ficava dentro do santuário tinha que ser bem embalado, porque só dos levitas que não fosse descendente de Arão, que não tivesse se purificado, se não fosse filho de Arão e não tivesse se purificado, além de ser filho de Arão, tinha que fazer o processo de purificação. Só de olhar para o utensílio ele morreria. Então tem coisas que tá na escritura, mas eu e você não descobre porque somos apenas frequentadores. Então, nenhum filho de Arão deu dízimo. Nenhum sacerdote dá dízimo, gente. Você está entendendo? Nenhum sacerdote dá dízimo. A intenção de Deus, quando tirou Israel, era que todo o povo fosse sacerdócio. Mas como só a tribo de Levi, com exceção de Arão, porque Arão foi infiel, todos os outros levitas foram fiéis, segundo, pelo menos é o que eu vejo lá no capítulo 20, capítulo 21 do Êxodo. Deus escolheu a tribo de Levi para servirem no santuário. Então a intenção é que todo o povo fosse um povo sacerdotal. Bora ver o que é que diz aqui acerca de nós, a igreja do Senhor, que não é um templo, que não é uma instituição, que não é um monopólio, mas são aqueles que ouvem o chamado. Olha o que Pedro fala aqui em 2 Pedro, capítulo 2, até o versículo... Vamos ler até aqui onde vai. 1 Pedro 2. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bom. Chegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai a construção de um edifício espiritual, um edifício de pedra feito por mãos humanas, é um edifício espiritual, para um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Gente, quem oferecia sacrifícios a Deus na antiga aliança? Eram os outros filhos de Levi ou eram os filhos de Arão? Com efeito, as escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que nela crê não será confundida. Isto é, para vós os que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram porque eles não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois raça eleita, um sacerdócio real. Gente, rei paga algum tributo? Me responda aí. Rei paga algum tributo? Um rei não só paga tributo quando é conquistado pelo outro e é imposto a ele que pague tributo, como Davi fez com alguns reinos e como alguns reinos fez com Israel. Qual rei? O próprio Jesus disse a Pedro: Pedro, os reis cobram tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro disse: dos estranhos. Então, se eu sou sacerdócio,
um sacerdócio real. Entendeu, gente? Vamos nos libertar. Vamos ler a palavra. Então, mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou, Kalel, de onde vem a palavra Clesis, de onde vem a palavra eclesia, Clesis mais o prefixo eclesia, chamado, convocado, escolhido, eleito, de dentro para fora. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, no outro tempo, que não erais povo, como Israel não era povo quando saiu de Israel. Está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 8. Você tem que ler do capítulo 7 até, eu acho que é o 15, onde Deus disse: eu não vos escolhi, o Senhor não vos escolheu porque vocês eram uma grande nação. Na verdade, vocês nem povo eram. Então, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós outros que outrora não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Vamos ver Êxodo capítulo 9, o que é que ele diz? Êxodo capítulo 19, na verdade, fala justamente isso que Pedro falou. A intenção era que Israel fizesse isso. Diz assim, ó: então Moisés subiu a Deus, e da montanha o Senhor chamou e lhe disse: assim dirá a casa de Jacó e declarará aos israelitas: vós mesmo vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe para mim, para junto de mim. Junto de mim, se lembra da palavra oferta? Chegar junto, aproximar-se. Para ter um envolvimento pessoal. A palavra ofertar, oferecer, não é meramente oferecer. É chegar perto e ter um relacionamento pessoal. E ter um contato pessoal, uma interação. Como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, que eles não guardaram, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino sacerdotal, uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos israelitas. E veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: tudo que o Senhor disse, nós o faremos. E Moisés relatou essas palavras ao Senhor. A intenção era essa, gente. Como chegou aqui no capítulo 20, um capítulo depois, relata que o povo se corrompeu, né? E aí vai. A lei do altar, capítulo 20. É mais adiante. Depois você procura onde foi lá, que eu não vou procurar agora não. Então, gente, eu ia falar aqui sobre a palavra terumá, que até fala a respeito da ideia de oferta. Qual é a ideia de oferta? Terumá fala a respeito de um tributo que alguém pagava a uma autoridade. Primariamente, era ofertada a Deus como gratidão. Era um presente dado a Deus como gratidão. Depois passou a significar como tributo. Como que foi que aconteceu com Abel e com Caim? Ambos pegaram o produto do seu trabalho para agradecer a Deus. Para você entender, vou lhe dar um exemplo aqui. Pense em um filho. O que acontece com o filho? O filho vive debaixo da tutela dos pais. É os pais quem cuida dele, é o pai quem alimenta, quem dá remédio, quem dá abrigo, né, que compra suas vestes, que dá tudo a ele. Além de dar tudo isso, esses pais dão a ele uma, como é que eu posso dizer, dá uma pensão, todo mês ele dá uma mesada. E esse filho, consciente do que os pais fazem por ele, além de ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa obediente, uma pessoa que dá prazer ao pai, ele pega parte dessa mesada e guarda. Olha, é os pais quem cuida dele, é os pais quem o alimenta, quem o agasalha, quem o protege, quem responde pelas suas atitudes, e dá a ele uma mesada. Essa mesada que ele recebe dos pais, ele guarda uma parte, e quando chega o aniversário,
porque os israelitas só levavam oferta quando ele tinha o seu tempo de colheita do seu serviço, seja de animais, seja do produto da terra. Quando chegava o tempo dele usufruir disso, é que ele tirava daquilo e aprendia. Então, quando ele recebe essa mesada, que é a única forma, é uma das formas que tem de ser grato aos pais, além de ser obediente, de dar um exemplo na rua, ele guarda essa oferta, uma parte do dinheiro, chega no aniversário do pai, com aquele dinheiro que o pai ou que a mãe deu a ele dá um presente no dia do aniversário ou no dia dos pais. Ele dá um presente à mãe dele e também dá um presente ao pai dele naqueles dias de festa. Imagine, gente, o pai poder dizer, ele está pegando, me dando um presente com dinheiro para dele. Não, ele vai ficar, gente, alegre, porque ele deixou de gastar aquele dinheiro com coisa particular para mostrar, de alguma forma, a gratidão que ele tem com os seus pais. É assim, gente, que faz essa ideia da oferta na antiga aliança. Era isso que Deus queria fazer na cabeça do povo. Só que essa oferta só era dada a alguém grande. Os pequenos que davam ao grande. E Deus pega a tribo de Arão e coloca como grandes. São meus representantes na terra. O que derem para mim vai ficar para eles. Só que eu também vou colocar um outro tributo. Porque eu tirei um grupo que foi fiel a mim. E eles vão trabalhar para vocês que representam a mim naquilo que vocês não podem fazer. Porque vocês vão ficar aqui dentro do templo, servindo dentro do templo. Qualquer estranho que chegar aqui para ajudar vocês vai morrer. Então eles vão trabalhar lá fora. Vocês vão se dedicar exclusivamente ao ensino, à compilação da lei, ao cuidado dos tabernáculos e oferecer sacrifício e interceder pelo povo. E eles lá fora vão cuidar de ser segurança, cantores, compositores, coletores e distribuidores dos dízimos. Vão ser também os juristas que vão ajudar nas questões pessoal jurídica, tanto antes dos reis ser estabelecidos e após os reis ser estabelecidos. Os levitas tinham alguns que ficavam na porta da cidade para resolver essas questões. Então engloba muita coisa que eu e você não sabemos, primeiro, porque a gente não lê as escrituras. Entendeu? Segundo, que é a consequência de não ler, nós ignoramos o contexto histórico de toda a Bíblia. E terceiro lugar, as denominações não têm interesse de ensinar isso, porque a verdade liberta. Eles querem fazer como faz os fariseus e os escribas e os saduceus da época dele. Submeter o povo a cargas pesadas que eles mesmos não querem mudar com o dedo. Se já tem dízimo, se já tem oferta, por que o povo tem que doar alimento? Se já tem dízimo e já tem oferta, por que eu tenho que pagar para fazer uma caravana? Se já tem dízimo e já tem oferta, por que eu devo pagar pela reforma ou construção de um templo? Entendeu, gente? Que Deus em Cristo nos abençoe, entendeu? Não sei nem qual é o título que eu vou botar ainda nesse vídeo. Mas fica aí somente para despertar a sua curiosidade. Olhe, que eu extraí. Tá aqui, ó. É da CPAD, viu? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz. Deus continue a nos abençoar.